Você já sentiu um peso na alma que parece invisível para os outros? Uma dor silenciosa, um sofrimento que te acompanha, mesmo quando você se sente escolhida por Deus, chamada para um propósito maior? É uma contradição, não é? A gente busca a fé, busca a presença de Deus, e ainda assim, essa incompreensão, esse isolamento, parece nos envolver. Às vezes, a gente até se pergunta: será que minha fé não é suficiente para afastar essa dor? Ou pior, será que essa dor intensa é porque sou escolhida? É nesse ponto que a contradição da força na fraqueza se revela. A sociedade e às vezes até a própria igreja nos diz para sermos fortes, inabaláveis na fé. Mas essa busca por uma força constante pode, na verdade, mascarar feridas profundas, necessidades de auxílio divino e sim, auxílio humano. O grande evangelista Billy Graham, com sabedoria, nos lembrava: onde há fraqueza, Deus pode manifestar seu poder. Não é sobre nunca sentir dor, mas sobre permitir que Deus se manifeste justamente onde nos sentimos mais frágeis. E é aqui que desvendamos o propósito no sofrimento. Essa dor que você sente, essa solidão que te abraça, não é um sinal de abandono de Deus. Pelo contrário, para a mulher que busca a Deus, essa dor pode ser um caminho, uma ponte para um propósito maior, para uma intimidade ainda mais profunda com Ele. É como se no vale da sombra, a presença dele se tornasse ainda mais real e tangível. Quantos de nós carregamos uma ferida oculta, uma dor que ninguém parece compreender, um fardo que consome a alma em silêncio? Pense em Ana, lá no Antigo Testamento. Ela carregava a ferida da esterilidade, uma dor profunda para uma mulher de sua época. Era um sofrimento íntimo, um clamor que parecia só dela, mas que reverberava em sua alma, dia e noite. O lamento de Ana, no entanto, se transforma em oração. Lá no templo, ela derramou sua alma diante de Deus, num desabafo tão sincero que Eli, o sacerdote, a confundiu com uma bêbada. A verdadeira força, minha irmã, não é a ausência de dor, mas a capacidade de levar essa dor, nua e crua, ao altar do Senhor. A quebra da expectativa para Ana foi poderosa. Aquela vergonha aparente, a dor de não ter filhos, se tornou o caminho para a manifestação do poder de Deus. Aquele clamor trouxe um filho, Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Um propósito muito maior do que ela sequer imaginava. Deus não apenas respondeu à sua dor, mas a usou para escrever uma história de redenção. E chamado Aprenda com Ana. Ore de forma honesta, sem reservas. Busque um espaço de vulnerabilidade diante de Deus, mesmo quando a resposta parece distante ou o céu em silêncio. Billy Graham sabiamente disse: a oração não é um monólogo, é um diálogo. É conversar com Deus, e Ele vai te ouvir. Você já se sentiu exausta, mesmo sendo uma mulher de fé? Aquela crise da mulher forte, que parece inabalável, mas que por dentro carrega um cansaço que a leva ao desejo de desistir? Pense em Elias. Ele acabara de ver o poder de Deus descer sobre o Monte Carmelo, derrotando centenas de profetas de Baal. Uma vitória esmagadora. E o que aconteceu depois? Ele fugiu. Se escondeu no deserto pedindo a Deus que tirasse sua vida. A exaustão emocional atingiu o profeta mais poderoso de Israel. E é aqui que muitos cometem um erro fatal: a fuga emocional, muitas vezes disfarçada de uma fé cega, ou a tentativa de resolver a dor por si mesma, ignorando a necessidade de repouso e nutrição espiritual que Deus nos oferece. Mesmo no deserto, nos isolamos, achando que somos as únicas a sentir. Mas Deus, em sua infinita bondade, alcançou Elias no deserto. O sussurro de Deus veio no silêncio, não na tempestade, não no terremoto, mas em uma voz mansa e delicada. Isso revela algo profundo. O silêncio de Deus nem sempre é abandono. Às vezes, é um convite à escuta mais profunda, à intimidade. Ele estava restaurando Elias ali. Aplicação prática para nós. Aprenda a reconhecer os sinais de esgotamento espiritual e emocional. Busque descanso. Permita que Deus cuide das feridas invisíveis. Pense na pausa como um oásis da alma em meio à jornada, onde a água viva de Deus restaura e fortalece para o próximo passo. Deixe que a fragilidade seja o lugar onde o poder de Deus se manifesta. Imagine Maria, a mãe de Jesus, uma mulher escolhida, abençoada entre as mulheres. Mas essa escolha não a isentou de dor. Simeão profetizou que uma espada transpassaria sua alma. Uma profecia que simbolizava as dores e tristezas profundas que acompanhariam seu chamado divino. Muitas vezes,
não compreendidas por outros. Essa singularidade da experiência de Maria a colocou em um patamar de dor que poucos podiam compartilhar. Ela viu seu filho crescer, ser arreatado, perseguido e, finalmente, crucificado. O isolamento do propósito. Você já sentiu isso? A dor de um chamado que te separa, que te faz sentir sozinha em suas lutas, porque ninguém parece entender o peso que você carrega? A quebra de expectativa aqui é fundamental. A dor de Maria não diminuiu sua fé, mas a aprofundou. Aquela espada na alma não a destruiu, mas a forjou. Isso nos revela que a maturidade espiritual muitas vezes é forjada no fogo do sofrimento e da incompreensão. É ali que a fé se torna mais real, mais palpável. Encontre consolo na verdade de que Deus compreende plenamente cada dor que você sente, mesmo aquelas que não podem ser verbalizadas ou compreendidas por outros. João 16:33 nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é uma promessa de ausência de dor, mas uma garantia da presença e vitória de Cristo na dor. Ele não nos tira da tempestade, mas caminha conosco por ela. Você já orou repetidamente por algo? Clamou por libertação de um espinho na carne, uma aflição crônica, uma batalha interna que se recusa a ir embora? O apóstolo Paulo viveu isso. Ele orou 3 vezes para que o espinho fosse removido, mas Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É aí que muitas vezes surge uma crise de fé silenciosa. Questionamos o amor de Deus, sua vontade, quando a cura não vem ou a libertação não se manifesta da forma esperada. Começamos a sentir que não somos dignas, mas a quebra de expectativa aqui é gloriosa. A revelação de que a graça de Deus é suficiente na nossa fraqueza. O poder de Cristo se aperfeiçoa justamente nos pontos de maior vulnerabilidade. Isso transforma a dor de um sinal de falha em um palco para a glória de Deus. Sua fraqueza não é um impedimento, mas um portal para a manifestação do poder divino. Aprenda a abraçar suas fraquezas e limitações. Permita que elas se tornem canais para a manifestação do poder e da presença de Deus no seu cotidiano. Como disse C.S. Lewis, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. No seu sofrimento, Deus está falando. Ele está agindo. Quantas mulheres carregam o trauma de relacionamentos quebrados, a dor profunda e a confusão espiritual que surgem de perdas, separações, traições ou relacionamentos tóxicos, abalando a fé e a confiança. Tudo isso abala a fé, a confiança e a crença de que um dia você será amada novamente. Mas há uma mensagem escondida na perda. Deus pode usar as ruínas de um relacionamento para revelar padrões que você precisava romper, para curar feridas interiores que estavam abertas, e para te ensinar uma nova forma de amar e de ser amada, baseada em princípios divinos. Ele está te guiando para algo maior. A quebra de expectativa aqui é clara. A cura não é necessariamente a restauração do que se perdeu. Muitas vezes, a cura é a reconstrução interior que Deus opera em você, levando a uma nova direção e um novo propósito. Deus está te separando de alguém para te salvar. Busque a Deus para discernir a sua vontade nos seus relacionamentos. Aprenda a perdoar, a estabelecer limites saudáveis e a confiar na direção do Espírito Santo para novas conexões. Lembre-se da restauração de Jerusalém por Neemias, um processo que envolveu dor, trabalho árduo e a presença constante de Deus. A reconstrução é possível, mesmo em meio aos escombros. Deus não te abandona no deserto, Ele te treina ali. Querida mulher escolhida, a promessa na solidão é real. Sua solidão não é abandono de Deus, mas muitas vezes um convite à intimidade mais profunda, à revelação do segredo de sua presença constante. Você não está sozinha, menos Deus vê cada lágrima. A força que vem do alto não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de encontrar força e propósito no sofrimento, através do poder de Cristo. Você não precisa ser forte o tempo todo, precisa apenas confiar. Encerro com as palavras de Billy Graham, que nos trazem esperança e nos lembram da soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Sei que Deus é o Deus de cada circunstância. Ele é o Deus dos problemas. Ele é o Deus das crises. O que você perdeu, Deus já sabia. Ele está te guiando para algo maior. Que hoje seja o dia em que você permita que Deus comece algo novo em sua vida. Comente: eu escolho começar meus dias com Deus. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Amém.